O Superman apanha dia sim, dia não. Esse é o dia a dia do Superman. Ele apanha para vilões série Z em popularidade direto. Série Z lá embaixo. Aquele cara tipo Garoto Esquilo. Mas na Marvel, mas no mesmo nível que eu sei que você conhece Garoto Esquilo. Vilões são tão ruins que você nunca nem ouviu falar. Juro que não é difícil, cara. Tudo que você precisa fazer é pegar uma HQ do Superman, abrir e ler. Você vai ver ele apanhando. Olha, eu consigo imaginar que eu acho que é quase impossível você pegar uma história, abrir uma revista do Superman e não vir ele apanhando. Você vai ver o Superman apanhando. É o quê? Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a refutação definitiva do Enorme. Aliás, para os frescos que tiveram gatilhos aí, porque eu chamei de zoinho, tá zombando do defeito dele, aí eu nem consigo prestar atenção no vídeo, então eu vou chamar ele só de Enorme, tá? E o James Gunn, embora tenha muito orgulho das coisas que ele faz aí, sobre as quais ele tweetou tantas vezes, escreveu até livros, tem gente aí também muito magoada, porque a gente chama ele de Pedogan. Então eu vou chamar como chama o Gimel, o nosso tripulante aqui. Eu vou chamá-lo de Jamagan, tá bom? Então Jamagan e Enorme. E vamos lá, gente. Esse vídeo insuportável. Esse segundo vídeo dele é intragável e apresentou um grande problema na construção da refutação. Não pelos argumentos, porque argumentos ele não tem. Aliás, eu vou provar nesse vídeo que o Peter não conhece Superman, que ele não lê Superman, e que ele tem um desprezo profundo pelo personagem, e em algum momento a gente vai teorizar o motivo. Mas a dificuldade é porque ele é um vídeo breve e ansioso, né, mano? Acho que dá até ansiedade. Eu não sei, dá gatilho no povo de ver a gente fazer piada e não dá gatilho de você ver aquele cara falando. Ele engole as próprias palavras, né, mano? Negócio maluco. É o que faz sucesso no YouTube, né? O mestrão manja, o mestrão manja. Não é à toa que é dos grandes. Então, como é que você refuta isso dando velocidade para o vídeo, dando dinamismo para um vídeo? O vídeo precisa de dinamismo, o vídeo da refutação, mas ao mesmo tempo não deixando nada de fora. Então esse foi um dilema, não sei se a gente conseguiu superar plenamente, mas o fato é que praticamente tudo que ele falou naquele vídeo, e vai ter coisa que você vai falar assim, que besteira, para que ele está refutando isso? Porque eu quero deixar claro que tem desconhecimento, tem desonestidade descarada nas posições dele com relação ao filme do Jamagan, o Superman do Jamagan. E agora os motivos ficam aí para vocês, né? Por que você acha que que o cara que diz que o negócio dele é ganhar dinheiro, por que você acha que esse cara faz isso? Você acha que ele é emocionado? Acho que emocionado ele não tá emocionado com o filme do Superman, porque ele não gosta do personagem. Isso é uma coisa que vai ficar bem clara, bem evidente. Eu não vou fazer um react, então eu vou caminhar aqui pelo vídeo do fim para o começo, e depois a gente vai passar pelas coisas que ele argumentou e as histórias que ele apresentou. Tá? Lembrando a vocês que toda imagem que você vai ver nesse vídeo é da minha coleção pessoal. Não foram os meus estagiários que fizeram para mim, tá bom? É a minha coleção pessoal, as fotos também foram tiradas por mim, e o que eu tô falando não é uma opinião. Nós vamos mostrar aqui, igual ele afirma, né? Eu vou falar sobre isso, nós vamos mostrar aqui a verdade. É indiscutível o que vai ser posto aqui, beleza? Então, como eu falei, né, eu vou começar pelo final, porque, resumindo o vídeo, o Peter ele diz assim, ó, qualquer um bate no Superman. Personagens série Z batem nele. Tipo o Garoto Esquilo bate nele.
Aliás, isso para mim foi surpreendente, porque eu mesmo, quando vi o trailer, pensei, escolha curiosa de imagens, né? Mas imagino que o Superman vai estar enfraquecido, porque ele está no começo de carreira, ou por alguma condição enfraqueceu, porque é evidente que ele está enfraquecido, nerfado. Só que eu acho que não vai ser isso. Eu me surpreendi, o Peter me surpreendeu, porque eu tenho certeza, eu só não tenho como provar, mas eu tenho certeza que o Peter sabe muito mais sobre como esse filme vai ser, sobre o roteiro dele, do que todos nós. E você percebe que a defesa dele foi, não, vocês estão falando que o Superman tá nerfado, vocês estão falando que é lacração, eu vou falar disso também, se o Superman nerfado é lacração ou não. Vocês estão falando que é lacração? Não é, o Superman apanha todo dia, dia sim, dia não, ele apanha pra vilões lá, série Z, ruinzaço, lá ele apanha. Ou seja, é isso aí mesmo que vai ser o filme, gente, entendeu? Vai ser um Superman tomando porrada, vai ser um Superman arrebentado, vai ser um Superman esculachado. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas no final, depois que ele faz toda a argumentação de que por que é isso mesmo, Superman vive tomando soco e arrebentado e é isso mesmo, ele fecha com o argumento que todo mundo usa hoje, que todo mundo é inclinado a usar, que é o do não, mas o que importa é o que, como ele inspira os outros, é o caráter dele, é isso e aquilo, porque ele é honroso, porque ele enfrenta dificuldades e tudo mais. Ele diz que o que o Superman faz só é honroso porque ele corre risco. Ele diz isso. Eu vou discutir isso, se isso é assim, tá? E sobre essa coisa de o que importa é o caráter do Superman, o que importa é a bondade dele. Lembrando que, sim, o caráter, a bondade, a honestidade dele é essencial ao personagem. É essencial. Mas, ao contrário do que querem fazer parecer, a força espetacular, o poder transcendente que o Superman tem, também é. Também é. E eu vou tentar mostrar isso para vocês, só que argumentando agora não diretamente com o Peter, não com o Enorme, mas com um cara que eu comentei num vídeo, que estava também se derretendo com o final da série Superman e Lois, e eu comentei que como é que os caras se dizem fãs, o cara lá, velhão, morrendo do coração, no mesmo lugar que o pai dele morreu, mas as pessoas acham que aquilo é legal para o personagem. Comentei isso num vídeo, aí de um canal, né, desses grandes, e um cara me deu a seguinte resposta. Veja só, eu vou ler aqui para vocês e ela vai estar aí na tela. Então o fulano diz o seguinte: a cena é linda. Superman nunca foi feito para ser Jesus. Nunca foi feito para ser Jesus. O Superman de 1978, do Christopher Reeve, quando ele vai à Fortaleza da Solidão e conversa com o pai dele, cara, isso eu tô pegando um exemplo que todo mundo pode encontrar, tá? Mas existem outros, inclusive nos quadrinhos. Mas eu vou falar sobre isso nas Origens Secretas do Superman, série que eu vou gravar pro canal. Mas o pai dele, inclusive, dá uma ênfase a que o Kal-El é seu único filho. Por isso eu lhes enviei você. Ele fala que enviou para que ele conduzisse a humanidade. Eu lhes enviei você, meu único filho. Obviamente, essa é uma metáfora. É uma metáfora, não. É um apontamento direto ao cristianismo. Uma identificação direta entre Jesus e Superman. No mesmo filme, quando a Lois está voando com o Superman, depois que ele dá entrevista para ela fala, segurando na mão dele, ela tá pensando, né, sobre ele, espantada com ele, admirada com ele, e ela diz que ela está naquele momento como uma garotinha de escola segurando nas mãos de Deus. A dublagem clássica não manteve isso, a dublagem recente mantém, mas em inglês você consegue ver. A dublagem clássica, vê como que o problema é antigo, né, com relação a essa identificação, colocou um silêncio, simplesmente não
não tem som, né? Só tem a música, não tem nenhum pensamento, nenhuma voz em off nesse momento. Então, o enviado do céu, que é o único filho para salvar a humanidade, e que é Deus, ou um Deus, porra, né? O que mais pode ser dito, né? Aí ele segue a ladainha de sempre, né? Ele é o maior herói de todos os tempos, justamente por ser o mais humano. Ele é grandioso por isso. Eu vou mostrar daqui a pouco que não. Lois Lane é uma simples humana, claro, ela poderia morrer de uma doença comum, porque eu argumentei que é absurdo ela morrer de câncer num universo onde tem o Star Labs e tecnologia alienígena e tudo mais, mas ele, coitado, né? A imaginação do rapaz morreu. Então ele não consegue entender isso. Atenção, isso aqui, os influencers aí querem semear, querem implantar. O aspecto mais banal do Superman são os poderes dele. É mentira. Não é mais banal. É que o cara vê que tem uma Supergirl, que tem o filho do Superman, né? Que era um Superboy, ou era um Superman também. E ele pensa, é banal os poderes. Não é. Não é. É o cara que se informa por YouTube ou que se informa por filme. Várias pessoas têm. É o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, várias pessoas têm. Mas só um é o Superman. E não é por causa dos poderes dele, sim pelo caráter. Tá errado isso aqui? Não. Tá completamente certo? Também não. Também não está. Por ele ser quem ele é. Isso é um final de série perfeito para um personagem tão grandioso. Ele morreu feliz junto de quem amava. Eu sei que talvez isso aqui que eu vou comentar possa parecer muito chato. Muita pegação no pé, mas, cara, isso não é verdade. Isso é uma reinvenção do personagem e há interesses por trás disso. E aí ele fala que esse super da série é o maior Superman de todos por ser o mais humano entre eles. É insubstituível justamente por isso. O Superman da série é o maior por ser mais humano. Aí aqui é gosto pessoal, né? A argumentação do cara é um cocô, né? Mas vamos lá. Vamos passo a passo aqui. Primeiro sobre o Superman morrer feliz junto de quem ele amava. Em Smallville, na primeira temporada, no episódio 6, o Clark encontra uma mulher chamada Cassandra Carver. A Cassandra Carver é uma meta-humana. O Peter fala sobre meta-humano, né? Até isso. Pô, que chatice, que pegação no pé. Vocês são muito fanboys. Cara, se o cara não sabe que meta-humanos são aqueles mais que humanos, além dos humanos, como são os X-Men na Marvel, e que o Superman é um alienígena, porque o Peter fala que o Superman é um meta-humano. Tem gente que acha que o Superman é onipotente, só pode enfrentar Deus, mas o Superman é só um tipo meta-humano muito, muito forte, assim como todos os outros kryptonianos, mas ele ainda pode ser afetado, cara, ok? A invulnerabilidade do Superman é só o nome do poder dele. Então ele não sabe realmente nada. Eu suspeito que foi mais ou menos assim. Peter, justifica aí o Superman tá acabado. Pega um print aí do Superman todo trupiado no meio da neve e coloca aí na busca da internet, vai aparecer um monte de imagem dele arrebentado, você faz um vídeo com isso aí. Aí saem os estagiários lá, porque só pode ser. Então os caras não sabem que o Superman é um alienígena, um meta-humano, ele não tem que ficar pagando de autoridade, que é o que ele se coloca ali. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o meio que ele usa para enredar você, manipular você. Então vamos lá. O Clark conhece essa Cassandra, e essa mulher é uma mulher cega, e ela consegue ver o futuro. Quando ela toca na mão do Clark, e ele por ser não meta-humano, mas um alienígena, ele também vê o que ela vê, ela tem uma visão com ele, e ao redor dele estão lápides com os nomes de todas as pessoas que ele ama. E ele fala para os pais dele que a sensação que ele teve com aquilo era de que ele era o último. Na terceira temporada de Smallville também, no episódio 12, ele conhece um garoto chamado Jordan. E o Jordan também vê o futuro, mas ele vê o momento em que as pessoas vão morrer. Ele vê a morte das pessoas.
E na escola, quando o Clark coloca a mão no ombro dele, ele tem uma visão totalmente diferente. Ele vê o cosmo, luzes, e vê o Superman literalmente voando e a capa esvoaçando. É a primeira vez que a capa apareceu em Smallville. O Clark consegue impedir uma das visões que o Jordan tem. Ele consegue impedir uma pessoa de morrer, uma coisa que o Jordan disse que nunca havia acontecido. E ele, quando fala da visão que ele teve, ele fala para o Clark que a visão é como, e por isso que ele pode mudar as coisas, ele fala que a visão é como se ele não fosse morrer, como se ele fosse continuar, perdurar. Ou seja, o Superman não é um mortal como nós. Ah, mas na série ele perdeu os poderes e não sei o quê. Ainda assim, o Superman não é um mortal. E não tem exemplos. Você fala, o Superman morreu nos quadrinhos? Exato, vamos falar disso agora. Como eu ia dizendo, os exemplos não estão só em Smallville ou no cinema, eles estão nos quadrinhos também, que é o material base, né? Então essa HQ que você está vendo aí, Super-Homem, como ele era chamado, né? Aqui no Brasil, foi por muitos anos, Além da Morte, ela vem logo depois da morte do Superman e o funeral para um amigo. O pai do Super tem um ataque do coração, porque ele está se sentindo culpado, porque na versão do John Byrne, ele é quem estimula o Clark a tornar-se Superman. E lembre-se que eu vou fazer um vídeo sobre o Jonathan, né? O Jonathan que o Peter xingou, diz que não tem nada a ver com o Superman e que se inspira numa das histórias mais famosas e mais populares do Superman nos quadrinhos. Tá? Não é, realmente não se inspira nesse Jonathan aqui, mas ok, vamos lá, esse não é o nosso assunto hoje. Aí o Jonathan Tamar tem um ataque do coração, e aí ele vê o Superman sendo carregado aparentemente por kryptonianos numa procissão, e aí ele estranha, porque os kryptonianos não eram religiosos, a religião deles era a ciência. E ele intervém ali e consegue fazer o Superman perceber, acordar, mas ele tá meio apático ainda, e aí ele fala para ele não aceitar a morte, o Superman fala que ele não pode negá-la. E aí ele diz para ele que talvez ele está ali apenas porque ele foi criado com o conceito de mortalidade, e que talvez as coisas não sejam desse modo. Esse gesto faz com que o Superman retorne, de verdade. Ele volta por conta da intervenção do pai dele. E aí a gente entra no outro campo aqui do comentário do cara, que ele é o mais humano, que o Superman é mais humano, e aí eu daqui a pouco volto pro Peter, porque eu quero usar isso aqui de gancho para voltarmos pro Peter. Na primeira temporada de Lois e Clark, no episódio 14, o Superman enfrenta um ilusionista e hipnotizador. E esse hipnotizador consegue dominar o Clark. E ele fica preocupado, ele vai falar com os pais dele, e falar, será que ele tem poder sobre a minha mente? Será que ele pode ter poder sobre a minha mente? E aí a mãe dele diz, bom, você foi criado como ser humano, seus valores, a sua maneira de olhar as coisas são maneiras humanas, então por isso você é suscetível a isso. E aí o pai dele diz, mas o que importa é que existe algo em você que consegue neutralizar o mal. No final do episódio, ele volta a ser hipnotizado. E quando ele está voando, ele vai ligar um satélite que vai abrir o canal mágico por meio do qual esse hipnotizador vai dominar todo mundo. E a Lois tá para morrer, um outro ilusionista lá tá para morrer e tal, e ele tá no espaço, e ele começa a lembrar da voz dos pais dele e quebra o encanto. Ele resiste à hipnose. E quando ele volta, a hipnotizadora, né, que é a vilã, não consegue hipnotizá-lo. O que eu tô querendo dizer com isso? O Superman é humano na alma dele. A psique do Superman é humana. Porque ele foi criado por pais humanos. É parecido com o que acontece com o Goku, que os Saiyajins são belicosos. Mas o Goku não é. Mas tem tanto... ele bateu a cabeça e tal, mas tem a ver com a criação dele. Quer dizer, ele é belicoso também, né? Mas não igual aos outros. Ele tem ainda doçura, né? Bondade nele. Então, o Superman, ele tem alma humana, psique humana, mente humana. E essa mente humana faz ele experimentar estados humanos que não são nem naturais para ele, ser dominado numa hipnose ou até morrer. O que já começa a falar um negócio para nós, será que para nós também é assim? Será que a gente morre porque a gente acredita que tem que morrer?
Será que a gente morre porque a nossa educação, nossa cultura nos levam em direção à morte? Será que essa é uma das coisas que o Superman está tentando ensinar para nós? Será que o Superman, assim como Jesus venceu a morte, ao mostrar que ele é algo que está dentro da nossa mente, dentro da nossa psique, dentro dos nossos conceitos, nossos valores? É algo importante para pensar. Mas aí, encerrando essa parte e reconectando com o Peter, né, que diz que o que o Superman faz só é honroso porque ele tem risco, na verdade não é. O que o Superman faz é honroso porque, podendo ser um tirano, porque tendo dentro de si a potência para ser maligno, e a gente vai falar disso também daqui a pouco, ele escolhe ajudar as pessoas, ele escolhe ser bom. Vocês lembram no vídeo anterior em que eu falei sobre a ira que podia intimidar Satã, que o Superman libertou lá no Kingdom Come, né? E o que serve, uma coisa importante para ilustrar isso aqui é o que são essas histórias, essa sequência de cenas aí. A capa, frio, perigoso, implacável, que há de errado com o Homem de Aço, Superman 99, Super-Homem 99, né? E a outra edição 100. O que está acontecendo? O Super-Homem está sendo influenciado por um artefato kryptoniano chamado Erradicador. Erradicador que inclusive vai participar da ressurreição do Super-Homem também. E o que o Erradicador está fazendo? Aos poucos fazendo com que a psique, a alma kryptoniana dele venha à tona. Quando ele finalmente, a personalidade kryptoniana se sobrepõe à personalidade humana, até mesmo o uniforme dele é rearranjado, é transformado, modificado. É o que acontece aí na edição 100, quando ele está enfrentando a Máxima, que inclusive queria que ele fosse esposo, marido dela. Essa mina depois vai fazer parte da Liga da Justiça. E aí você vê o Super-Homem, né, metendo um tabefe na cara dela aí, quando ele finalmente se identifica como o último filho de Krypton, como o único filho de Krypton. Você vê ele completamente frio, né? Ele tá ali num combate, ele tá erguendo uma pedra, ele vai e ele joga a pedra para matar o oponente dele. Assim são os kryptonianos. Isso acontece em Lois e Clark também. Essa questão da frieza kryptoniana, da ausência de emoções dos kryptonianos. E ele fala, né, para Máxima, né? Você revelou quem eu realmente sou, um verdadeiro filho de Krypton. Ele vai mais adiante falar que as emoções não têm valor e tudo mais. Ele recebe os pais com muita frieza. Então, o valor, o que torna honroso o que o Superman faz, é ter isso dentro dele e resistir a isso. Primeiro e segundo episódio da 4ª temporada de Smallville. O Jor-El suprime a alma humana do Clark e ele, inclusive, se refere ao pai dele como sendo aquele que tentou impedir o seu renascimento. Então o Superman, ele tem essa dualidade dentro dele. Ele é alienígena e humano. Ele é Deus e homem. E não um alienígena qualquer, não de uma espécie qualquer, mas de uma raça literalmente superior. Superior aos seres humanos. Não é meta-humano, não. É alienígena. E é isso que torna que o Superman é valoroso. Podendo submeter o mundo, como a gente vê em Justice, no futuro sombrio dos filmes do Snyder, podendo escravizar as pessoas, podendo governá-las pela força, ele escolhe não ser assim. Escolhe fazer isso, por exemplo. Ah, mas o Superman não pode apanhar? Ele não pode se ferir? É o que a gente vai falar agora. É claro que o Superman pode se ferir. É claro que o Superman se fere nas histórias. Só que não com a frequência com que o Enorme sugeriu. Inclusive, não da maneira que foi apresentada ali no trailer. Ah, é lacração o Superman apanhar? Eu não sei. Eu só sei que é uma escolha estranha de imagens. Porque quando ele não tá beijando na boca da Lois Lane, ele tá surrado por alguém. Vocês não acham isso esquisito? Você acha normal que a primeira cena seja ele apanhando e pedindo socorro pro Krypto? O Enorme vai dizer, ele teve sorte de ter sido o Krypto. E o momento que ele fala isso, é a pérola do vídeo do cara. É onde ele mostra que ele não tem limites pra mentir, cara, pra distorcer as coisas.
e como ele tem confiança de que você não vai perceber. E aí, uma coisa interessante que eu falei, que a técnica que ele usa para manipular as pessoas. Primeiro, adjetivação sem fim. Ah, se você... eu entendo se você for um fanboy, e se você é imaturo, e que não sei o que... É o tempo inteiro. É adjetivação e shame. É só isso que ele faz o tempo todo. Segundo, confusão. Acelerado, né, mano? Sei lá por quê. Se atropelando com as palavras. E a sincronia de palavras e imagens é uma coisa... É o meio a mensagem, né? O meio é a mensagem. É uma coisa que eu reparei aqui no YouTube, com o nosso canal, que ele é mais, digamos, subjetivo em alguns vídeos. As pessoas têm uma dificuldade imensa de sincronizar adequadamente as imagens com o que você fala. Então, depois que ele plantou lá que quem acha que o Superman não apanha é fanboy, é imatura, isso e aquilo, ele vai fazendo aquele desfile de imagens, dando meia informação e tudo torto ali de qualquer jeito, e o cara simplesmente assimila aquilo. O Superman é um bananão mesmo, e é isso, e isso vai me dar esperança. Não sei porquê, mas vai me deixar cheio de esperança. Não dá pra entender. Então, essa é a segunda coisa que ele usa para manipular. E a terceira é a autoridade. Porque logo no começo do vídeo, quando ele fala, né? Será que o Superman tá nerfado? Será que isso e aquilo? Ele fala, eu tenho a resposta para todas essas perguntas. Então ele se evoca como uma grande autoridade. Só que ele não manja nada. Ele não manja nada de nada. Não é que ele não manja nada de Superman. Igual quando ele falou do Yasuke no Assassin's Creed. Ele só falou bosta, mano. Ele só falou besteira. Ele só falou bobagem. E a Liga Nerdola mamando. Ai, mestrão, mestrão. Tá errado, mas você é um mestrão. Mas ele é nerdola, mas ele é da Liga. Né? Como diria Philip K. Dick, tudo aquilo que é colossal é fraude. Então ele ganhou uma potência imensa no YouTube. Né? Ele é o canal maior canal geek, me recuso a chamar isso de nerd, que tem no YouTube, e todo mundo lambe ele, né, mano? Até o Super Xandão, que foi refutar o vídeo dele, ficou, não, mas eu gosto de você, mas eu gosto de você. Teve uns caras aí também, não sei o nome deles, dois gordinhos lá, mano, não sei o nome deles. São amigos do Tiburcio, que é outro, que não entende nada de cultura pop, mas adora falar sobre o assunto. Eles também foram falar aí, será que o Peter, será que o Enorme se vendeu para a Globo? Não sei se vocês viram esse vídeo. Mas eles batiam e assopravam, passaram quase 40 minutos de vídeo sem tocar no assunto. O nome do cara tava lá, mas eles só falaram do cara no final do vídeo e cheio de dedos, né? Só a gente mesmo que é louco pra bater num cara desse, né? E falar, esse cara tá enrolando vocês. E as pessoas se deixam, é sério, você sabe disso. Não é o valor dos argumentos, não é, né? Apesar de todos os outros meios, esse aqui é o mais eficaz. Ele domina pelo tamanho que tem, pelo poder que tem, pelo número de views que ele tem. Por isso que esses caras são chamados de influenciadores. Mas, enfim, tem essa questão, os caras estão falando tanto, né, sobre a força do Superman, que a força não é tão importante, que há risco, né, que é o que o Peter fala aí, né, que eu tô aqui respondendo, que ele enfrenta risco, que ele apanha todo dia, que ele apanha toda hora, sei lá mais o que o Superman não tá isento de perder, isento de tomar surra. Realmente ele não tá, né, de sangrar, acontece com muita frequência, aí já é mentira. E eu acho engraçado, quando eu soltei o vídeo, né, o primeiro, muita gente veio aqui e falou, você também fez uma coletânea de histórias aí e interpretou. Não, eu dei histórias e contextos, e de artistas diferentes em épocas diferentes. E eu vou fazer isso agora também. Ele fez isso. Ele fez na postagem que ele fez no Twitter, e ele fez agora de novo, no vídeo dele. Só que no vídeo dele ainda foi pior. Muito pior. Então o Superman está isento? Não. Acontece com frequência? Também não. E eu repito, ele está fazendo isso porque nem a quem ele quer convencer de que acontece isso com tanta frequência. Deixa eu mostrar uma coisa sobre a força do Superman para vocês, só para vocês terem uma ideia. Essa primeira imagem aí é
da fase antes da Editora Abril aqui no Brasil. A editora, quando o Superman era publicado pela Ebal, Editora Brasil América. Aliás, tem a minha coleção da Ebal me faz ter sentimentos nostálgicos muito gostosos, muito profundos. E aí você está vendo o Superman empurrando o planeta Terra alguns centímetros. Nessa edição aí ele interage com esses personagens, né? O Solomon Grundy, o Monstro do Pântano, Adam Strange. E na história do Adam Strange, que é a última da edição, ele empurra o planeta Terra. Mas é um absurdo, é muita forçação de barra. O personagem é isso aí, cara. Ou vocês não viram o Superman dando voltas na Terra e fazendo o tempo voltar? Você acha que dá pra fazer isso? Você acha que dá pra inverter a rotação do planeta? O personagem é isso aí. Mas nunca foi feito para ser Jesus. Jesus não fez o tempo voltar. O Superman fez. E a outra é Superman Man of Tomorrow, que é uma edição digital. É uma HQ digital, não foi publicada. E na história o Superman segura a existência inteira por algum tempo no lugar de Atlas. Ele desmaia depois, mas ele segura a existência inteira. É força bastante ou eu estou inventando? Além de força física descomunal, o Superman também tem uma poderosíssima força de vontade. Então você está vendo aí ele carregando essa cidade e dizendo que ele voa pela força de vontade. Ele voa porque quer voar. É um guerreiro telêmico. Ele domina, ele tem uma gigantesca, inabalável força de vontade. É por isso, cara, que é estranho demais o Superman todo trêmulo, cuspindo sangue e assoviando pro Krypto. Entende? Mas tem mais, essas outras sequências, essas imagens aí que ele tá com a Liga da Justiça, ele tá lutando com o Guy Gardner e tudo mais, fazem parte da saga Armagedon 2001. Em Armagedon 2001, um personagem chamado Tempus, ele volta para o passado, ele vai para o passado para tentar impedir que um herói se corrompa e se transforme no monarca e escravize o mundo todo. Pois é, 2001 era um futuro muito distante aí na história. E ele tenta impedir que esse governo totalitário se estabeleça, só que ele não sabe quem é o criminoso. É um enredo parecido com o que aconteceu também na Marvel em X-Men, mas isso aí eu falo outro dia. Ele começa a investigar os heróis e aí ele, nesse momento, está desconfiado que o Superman possa se tornar o monarca, porque o Superman está prestes a se tornar presidente dos Estados Unidos. Isso mesmo. E aí, presta atenção no que você está vendo aí. Olha como o Superman está falando com as pessoas. Veja bem, essa história aí é bem depois do Superman perder o controle, influenciado pelo Erradicador. Então esse aí é o Superman mesmo, é o jeito dele. Ele quer que as nações sejam desarmadas, ele quer que a Liga da Justiça participe disso com ele. O Guy Gardner acha ruim, quer peitar ele, né? E o ataca, né? E aí os caras tentam impedir e tal. E aí olha o que ele fala: eu sou perfeitamente capaz de lidar sozinho com o Sr. Gardner. Ele não quer que ninguém se meta. É o Superman falando. É o Superman que vocês acham que é só sorriso, que é só alegria e só bondade. Aí ele vai andando na direção dele, tá vendo aí o raio? Ele tá disparando raios da arma mais poderosa do universo. E o Superman só vai caminhando. E mais interessante, ele apanha a mão dele, segura, contém o raio e tira o anel. O anel passa para a mão do Superman. O Tempus, nessa mesma história, ele fala o que eu acabei de dizer. Superman tem um DNA kryptoniano, mas uma alma humana. E aí o anel fica, o Gardner fica abismado. E aí ele fala: minha determinação foi mais forte. Porque da onde vem a capacidade dos usuários da Força Verde de controlá-la? O que a Força Verde é no espectro das luzes,
no universo de si? É a força de vontade. Um cara que foi escolhido para a tropa e o Superman tem mais força de vontade que ele. Aí a gente tem um trailer do Superman beijando e chorando e o Guy Gardner, um ator fazendo cosplay de Guy Gardner, aparecendo fodão e você não pode reclamar. Por que o Tempos está com medo que o Superman se torne monarca? É a frase que ele fala aqui embaixo. Não, nada acabou enquanto eu não disser que acabou. Que é o Superman reivindicando, mostrando que ele é o pirocudão mesmo. Ai, o Superman nunca faria isso. Ele nunca iria se impor. Ele nunca ia falar de tal jeito. Os caras ficam projetando a boiolice deles no Superman. E os caras ficam projetando a fraqueza deles, a malemolência deles no Superman. É um negócio da nojo. Só para você ter uma ideia de como é difícil usar o Anel Verde. Isso aí aconteceu no Retorno do Lanterna Verde, quando o Hal Jordan, que se transformou em vilão e morreu nos anos 90, ressurgiu. Isso aí é o que sobrou do Arqueiro Verde depois que tentou, que conseguiu disparar essa mísera flechinha aí, fez esse esforço ao ponto de sair sangue. Ele está dizendo aí que não consegue pensar, que é como se ele estivesse há muito tempo sem dormir. Quer dizer, é uma arma que só pessoas muito especiais conseguem usar. E o Superman conseguiu se apoderar do anel de um Lanterna Verde. Entendem? Então, além de força física, ele tem força de vontade. Essas não são descartáveis do personagem. Não são... Não, ele é bondoso. Ele é. Ele é bom. Mas ele também é tudo isso aí. Eu sei que parece fascista. E que, ai meu Deus, que horror. Mas ele é tudo isso aí. E para encerrar o assunto da força, aí Superman do 52, tá, que muita gente acha que foi um fracasso, que muita gente xinga, mas essa foi... você não foi só manipulado para odiar os filmes do Snyder. Você foi manipulado também para achar que o Superman de 52 era um problema. Isso eu não vou explicar agora, tá? Mas saiba disso, a manipulação aconteceu nesses dois campos e foi pesada, certo? Foi pesada. Aí você tá vendo o Superman há 5 dias treinando, erguendo o peso da Terra. Título da história, eles vão se juntar a você no sol. Frase lá do... que aparece em Superman The Man of Steel, né? E em All Star Superman. Ah, que exagero. É o personagem. É essencial a ele, sim. Ele não é só bom e ele não é só humano. Estão tentando pegar um personagem, o mais complexo personagem da cultura pop, e reduzi-lo a uma mísera característica. Encolhê-lo. Torná-lo insignificante. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade. E aí você vê, né? A desonestidade do Enorme é tão grande e o quanto ele acha que o público é idiota vai num nível tão absurdo que mais ou menos lá pelo minuto 13, 12:56, 13 mais ou menos, ele mostra um print de uma conversa. Ele está discutindo se o Superman é capaz ou não de destruir um planeta. Eu vou falar disso depois, tá? Ele diz que o escritor do Superman, ele não diz escritor da fase do Superman, é como se o cara fosse o escritor do Superman. Ele mostra um print e aí ele fala uma coisa e o print diz outra. Porque o que ele diz é, o escritor do Superman falou que o Superman não é Planet Buster. Que ele não é. Aí você tá falando isso aí? Pá, não, como que pode, né, mano? O shaming de sempre, né? A zombaria de sempre, né? Só que o que realmente está no print é o seguinte, um cara perguntou para o Brian Bendis se ele acreditava que o Superman era forte o bastante para destruir um planeta com um único soco. Com um único soco. Não se ele era capaz ou não de destruir um planeta. E aí o Brian Bendis disse não. Com um único soco, não. Aí depois o Peter falou, eu discordo dele, que o Superman já destruiu planetas.
Tá, mas o que tá no texto não é se ele destrói ou não planetas, se ele pode ou não. É se ele pode ou não com um soco. Eu não acho isso, acho que ninguém acha isso. Então, percebe? Há uma dissonância total. E isso não é nada perto do que eu ainda vou mostrar. Isso não é nada perto do que esse cara fez nesse vídeo. Tem uma dissonância total entre o que ele fala e o que ele mostra na tela. Absurda. E aí eu volto a perguntar, e eu acho que você tem que se perguntar também. Por quê? Por quê? Por que é importante que o Superman seja fraco? Quer dizer, entre as muitas coisas que o incomodaram no filme do Snyder, era a força do Superman? Era o poder que ele tinha? Por que que isso incomoda? Eu vou dar minha resposta daqui a pouco. Mas você vai ouvir a minha resposta, mas você precisa refletir sobre isso. O que esses caras querem? A gente falou esses dias, né, de que não é porque os diretores não brigam, o Snyder e o Jamagan não brigam. Eles não precisam. Tem a gente aqui para falar. Tem o Enorme, que tá aí desmerecendo os filmes, apesar de... Falou tanto de fanboy, fez um vídeo aí de fanboy. Quem é mais forte? O Superman ou o Superman do Cavill? Então, minha gente, por quê? Por quê? Você precisa se perguntar, por quê? Aí eu falei que ia do fim pro começo, né? Voltando ao começo, quando ele tá conversando sobre a polêmica, né? Aí ele fala que teve gente que deu risada porque ele piscou quando jogaram a lata na cabeça. Eu não sei quem mais falou. Eu sei que a gente falou. Eu sei que a gente brincou com isso aí. Mas eu sei que deve ter tido prints por aí. Eu sei que ele tá vendo o que eu tô falando aqui. Claro que ele jamais vai me dar bola. É óbvio, né, mano? Ele vai me deixar no vácuo. Ele vai me dar ghost. Porque ele não vai falar com a gente. Nosso canal vai pra onde, né? Se ele falar. Obviamente. Nem ele, nem os mamadores dele. Mas ele tá ali, nessa hora, ele fala que quando ele leu esse comentário de que, quando jogaram a latinha, parece um trailer, né? Jogaram a latinha na cabeça dele, ele riu. Aí ele coloca uma cena dele rindo com toda aquela espontaneidade do Enorme. A mesma espontaneidade, a mesma naturalidade, sinceridade com que ele faz o merchan desse vídeo que dura mais de 3 minutos. Que um cara liga pra ele, eu tô no meio, tô gravando. Olha, um negócio patético, mano. Patético. Pedante, constrangedor. E o cara tem 1 milhão de fãs, cara. O que tá acontecendo com o ser humano, né, gente? Mas enfim. Por que ele riu? Você acha que ele riu mesmo? Não, ele não riu. Ele tá te educando aqui. Se você tá discutindo força de Superman, é porque você é um fanboy. Se você tá dizendo que não faz sentido o Superman apanhar, eu já disse que não faz sentido ele apanhar. É que não faz sentido ele estar naquele estado e que esses sejam as primeiras imagens no trailer do Jamagan. É esquisito, é estranho. E não condiz com o personagem também. Tá? Nem apanhando, nem morrendo na luta com o Apocalipse, ele ficou naquele estado. Muito menos faz sentido ele pedir ajuda pro Krypto. Tá? Mesmo quando ele foi surrado nas HQs, isso não aconteceu. Surrado, entre aspas. Enfim. Ele não tá rindo, ele tá te ensinando o que fazer. Ao invés de você pensar sobre isso, é assim que você tem que agir. Rir. Com essa cara. Meu Deus. Com essa carinha aqui. Fazer essa carinha. Zomba. Porque é uma bobagem que essa pessoa tá falando. Será que é bobagem mesmo? Você acha que um cara invulnerável, porque até isso ele disse que o Superman não é invulnerável, você acha que um cara invulnerável, chamado de Homem de Aço, se você tacar uma latinha na cabeça dele, ele vai piscar? Ele pode até sentir, mas você acha que ele vai piscar? Essa cena, no trailer, ela é muito significativa, principalmente por causa disso. Ou seja, a cena espelha muito, muito perfeitamente a cena do Superman do Cavill. E ela simboliza muita coisa. Enquanto o Superman do Cavill sabe que a lata foi jogada nele,
lata que muito possivelmente foi ali feita com CGI, o segundo sente a lata, o que é diferente. Ao mesmo tempo é uma referência ao Superman do Snyder, porque a roupa dele tá suja, né? O S tá escuro, é um achincalhamento virtual, espiritual eu diria, porque veja só, né, os caras não só encerraram o universo do Snyder, eles fizeram um exorcismo do universo do Snyder por meio daquele filme horrendo do Flash da Ezra Miller. Essa cena ela evoca o Superman do Snyder, o ódio das pessoas. Mas não apenas isso, ela mostra que esse Superman é diferente. Esse Superman é mais sensível. Esse Superman ele sente as coisas. E é uma bobagem rir disso. Não, não é. O Superman, na cena do Snyder, do Cavill, ele sabe, mas ele não sente. Ele sente raiva. Depois fode o caminhão do cara lá. Mas ele não sente a lata. Ele não pisca. Que é o que não aconteceria com você se alguém te jogasse uma lata vazia na cabeça. Não sei se a lata lá estava vazia. Mas é uma reação diferente, ela é intencional, ela é posta aí para espelhar essa cena. E aí eu volto a me perguntar, onde que vocês estão sentindo tanta esperança? A esperança voltou, né? Aquele maluco lá, o ceifeiro também, gravou um vídeo todo emocionado. Ai, que a esperança voltou. Onde vocês estão vendo esperança aí? Foi na hora que ele assoviou pro Krypto, na hora que ele beijou a Lois, ou na hora que ele tá tomando um pau lá num campo de beisebol, futebol, sei lá o quê? Na hora da latinha aí, que ele tá todo depressivo. Onde foi que vocês viram a esperança? Tá difícil de entender, viu? Mas agora eu vou falar da parte mais safada de todas. Se você tá aí na sua cabecinha, ou falando sozinho, entre aspas, sozinho, até agora, contestando tudo que eu tô falando, agora eu vou mostrar pra você como esse cara mentiu descaradamente. Como ele não tem escrúpulo nenhum em fazer um vídeo contando um monte de mentira e manipulando a cabeça das pessoas. Mas para isso, eu vou deixar o próprio Enorme falar. Você vai ouvir da boca dele, para que você não ache que eu estou inventando, ou que eu estou distorcendo, ou que eu só estou dando a minha opinião. Você, criador de conteúdo que fala isso, você tá no grupo dos leigos. Eu diria até que o Superman deu sorte de ter sido salvo pelo Krypto, porque, pô, teve surras que ele tomou nos quadrinhos que ele teve até que ter sido acordado por cachorro de morador de rua, quando ficava nocauteado babando em beco sujo. O cachorro falou, deu umas lambidas lá, ele acordou, não foi o Krypto não, ok? E quem foi que fez isso com ele? Foi o Doomsday, o Apocalipse? Foi o Darkseid? Foi um duende da quinta dimensão que manipula a realidade? Sei lá, foi o Zod, outro kryptoniano? Não. Foi a Liveware, uma vilã do Superman que só joga ataques elétricos. Ela dá choque, Assim como qualquer herói dos quadrinhos, o Superman tem uma galeria de vilões grandes, ok? Ele passa perto com esses vilões. Primeira coisa a observar é que não é à toa que esse cachorrinho da imagem aí do Superman no beco foi escolhido, tá bom? É para parecer com o Krypto mesmo. Ele tá contando que você vai olhar para a imagem e vai falar, nossa, igualzinho os quadrinhos. Igual eu vi um monte de idiota falando da armadura do Thanos no Ultimato. Nossa, que referência bem feita, que referência formosa. Seu madrugando, né? É para isso. É uma espécie de hipnose isso aí. Mas olha o desdém que o cara tem, né? Olha a maneira como ele fala do personagem, né? Porque teve surra que ele tomou, que ele ficou babando no beco sujo. O cachorro foi lá dando umas lambidas nele, ele acordou e não foi o Krypto. Percebe? Você consegue perceber o desprezo, o desdém, né? Como ele quer evocar essa imagem aqui para que você pense, o Jamagan não tá fazendo nada demais, o Superman tava caído no gelo, o cachorrinho ajudou ele, o cachorrinho vai ajudar aqui também. Pior, nos quadrinhos ele já passou por coisa pior, ele ficou com a cara num beco sujo, um cachorro que acordou ele. Aí ele diz que a Liveware fez isso. Quem foi que fez isso? Foi o Darkseid? Foi o Duende da quinta dimensão? Foi o Zod? Não, foi a Liveware, ela joga raio elétrico. Aí ele dá aquela risadinha irônica, zombeteira dele. Olha bem para isso aqui. Superman enfrentou a Liveware na Action Comics 835. Essa cena do beco vem antes dele lutar com a Liveware. Você não acredita em mim, você não quiser comprar, você pode procurar, você vai conseguir ler online até.
Essa cena vem antes. E o mais legal, sabe o que é? É que o Superman explica o que aconteceu. Ele não tomou surra nenhuma aí, não. Ele não tá aí porque ele apanhou. Ele fala que ele estava num reino mágico e que quando ele foi tirado de lá, algo foi tirado dele. Quando ele saiu desse reino mágico, ele sentiu que algo foi... Ele literalmente foi sugado e desabou. Daqui a pouco eu falar do reino mágico, que acontece na edição 834. Daqui a pouco eu falo. Mas olha só, a Livewire ataca ele, ele sente o raio, a energia elétrica, mas ele sequer cai. Esse desenho é do John Byrne, tá destruído pela arte final, mas é do John Byrne. O roteiro não é, mas o desenho é. Ele nem cai. E olha como ele vence ela depois. Ele basicamente coloca um ar gelado em torno dela ali, pô, acabou. E olha a história que o cara quer colocar para ridicularizar o Superman, mostra como ele é foda. Porque a Lois tinha sido sequestrada por conta da vilã da edição anterior, a responsável pelo Superman estar aí caído. Vou falar dela já. O Superman derrota a Livewire e sai correndo. Olha o que ele fala, mano. O cara atirou na Lois, tá longe. Ele fala, não se preocupe, Lois, isso é apenas uma bala. Ele derrota a Livewire sem dificuldade nenhuma, ele não tomou surra, ele não apanhou, ela golpeou ele, mas ele não tomou uma surra dela, e ele derrota ela com facilidade e consegue voar a tempo de impedir que a bala atinja a Lois, sem preocupação, como quem toma o cafezinho da tarde. Agora a safadeza é tanta que na edição 834 da Action Comics, o Superman é levado para um reino de fantasia que imita Krypton. E veja bem, hein, no vídeo do Enorme, a cena dessa edição aparece. Quando ele tá falando que o Superman não é invulnerável, é a magia. E o dragão corta o peito dele, sempre cenas do Superman apanhando. Por que ele não mostrou mais sobre isso? Primeiro, vamos lá. O Superman é levado para lá porque a Rainha das Fábulas quer que ele se torne marido dela. E ele é colocado numa espécie de prova. É um Krypton mítico. Não é Krypton de verdade, é um Krypton mítico. O que acontece? Por ser um Krypton mítico, parte dos poderes do Superman desaparece. Quando ele é atingido por esse dragão, por exemplo, como ele sente o golpe do dragão, o que é que ele diz? Aqui não sou invulnerável. Cara, tem história do Superman tomando porrada do Hulk e não saindo do lugar, em encontros Marvel e DC. Não tem nem a ver com magia aí, cara. Ele tá sendo ferido porque ele perdeu a invulnerabilidade dele. Mas ele derrota o dragão na unha, mano. Ele atravessa todas as provas da Rainha das Fábulas até que ela desiste dele, porque ele diz que é um homem apaixonado pela Lois, e ela devolve ele pra Metrópolis. Aí, pessoal, Aleph do Futuro aqui, tudo bem? Interrompendo seu vídeo mais uma vez, só para fazer um rápido comentário. A Rainha das Fábulas é uma divindade, uma personagem extremamente poderosa. E aqui nessa edição da Liga da Justiça ela está enfrentando Prometeia, o avatar da imatéria, o avatar da imaginação. Ela quer se apoderar da imaginação, ela quer reinar na imaginação, e a Prometeia diz para ela que ninguém pode reinar na imatéria. E aí você pensa um pouco, por que estão acontecendo essas coisas? Por que esse vídeo que você está assistindo está falando sobre isso, né? Parece que tem realmente pessoas querendo se apoderar da imatéria, né? Se você ouvir com atenção o nosso devocional, você vai ver ali que nós chamamos Kal-El de o portador da chama de Prometeia. E isso tem uma razão muito específica, que está ligada à Rainha das Fadas. Mas isso aí você vai ter que aguardar um pouquinho mais para saber. Tá bom? Voltando aí para o seu vídeo, aproveite. E aí ele vai aparecer caído lá do outro lado, ou seja, ele venceu todas as provas, ele não foi surrado. E o cara tá falando que ele ficou babando num beco, surrado. Quem é que não lê quadrinhos? E ele, na maior cara de cu, mano, o vídeo inteiro, porque você não lê. Você tá admitindo que você não lê. Você tá mostrando que você é leigo. Você é leigo. Enorme. Você é leigo, você não entende nada de porra nenhuma. Você não entende nada de nada. Você só engana as pessoas, você ludibria as pessoas. Olha isso aí, cara. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Primeiro que ele não é brasileiro mais, né? Ele já debandou pros States, né? E tava aí esses dias
falando de Pix, né, e os caramba quatro, acho que vocês viram aí no Nerd de Negócios, né? Bíblias estão se materializando lá na casa dele, né? Esse cara é uma piada. Mas enfim, ele poderia ter acesso a essas HQs lá. Mas sabe o que é pior? Elas foram publicadas aqui no Brasil. Elas foram publicadas aqui. E num único volume aí, ó. Superman 51. Foram publicadas juntas, cara. Foram publicadas juntas. Dava para ter comprado aqui. E o Enorme não sabe nem da existência delas. Vê como ele só saiu, os estagiários só coletaram a imagem do Superman caído, ou aparentemente apanhando, sendo golpeado, e aí o cara só veio defender que não, o Superman apanhar é normal? É todo dia mesmo? E ele falou que radiação é uma arma humana, né? E o Superman fica ferradão. É muito difícil para ele aguentar um ataque nuclear. Aí ele principalmente colocou a cena do Cavaleiro das Trevas, mas principalmente a cena do Superman no meio, todo encolhido ali, de novo. O Superman numa posição parecida com aquela do trailer. É pra te enganar, entendeu? É engraçado que o Snyder fazia muito isso, né? O Snyder literalmente transpõe o quadrinho pra tela. É como se os quadrinhos fossem croquis do trabalho dele no cinema. E ele tá fazendo isso aqui, ele colocou essa imagem para te remeter ao trailer, o Superman na posição muito parecida com a do trailer, para dizer aqui que a radiação é muito ruim para ele. Mas olha aí, eu tô mostrando aí para vocês, essa é uma história do Superman dos 952, que namorava a Mulher Maravilha. Olha bem o que aconteceu aí. A espada de Hefesto da Mulher Maravilha consegue partir átomos. Eles estão presos, os kryptonianos prenderam eles. Eles explodem. É difícil para o Superman aguentar. Eles estão no centro da explosão, eles estão no olho da explosão. A Mulher Maravilha, ela pede ajuda dele, inclusive ela fala sem ele não conseguiria. Eles usam a espada de Hefesto para partir um átomo e liberar essa energia gigantesca. E a Mulher Maravilha é protegida da explosão porque ele enrola a Mulher Maravilha na capa dele. Olha aí ele acordando como uma espécie de morto-vivo. 2 páginas depois ele voa em direção ao Sol e está melhor. Você acha que é muito difícil pro Superman aguentar uma explosão nuclear? Aí ele com aquele papinho de, porque se o super-herói for muito poderoso, ele tem que sofrer na mão do vilão, aí ele coloca o memezinho do Caetano Veloso lá, né? Você é burro porque tá falando isso, a história não tem graça. Mano, na moral, essa galera que adora falar, porque os quadrinhos americanos são muito ruins, agora a gente só lê mangá, vocês não gostam de shonen? Adoram, né? Yu Yu Hakusho, Naruto, Dragon Ball. Porra, lá não é isso mesmo? O cara vai ficando cada vez mais poderoso, enfrentando inimigos mais poderosos. O Superman tem essa pegada. O Superman tá nessa pegada de um personagem extremamente poderoso que às vezes tem alguns problemas com inimigos menos poderosos, mas que enfrenta inimigos de alto escalão, de alto porte, poderosíssimos. E aí ele não fala disso na sequência, né? Mas ele usa imagens de uma mesma HQ. Ele comenta ele fala com aquele jeito desdenhoso, né? Que o homem brinquedo, né? O Toy Maker, ele com um brinquedinho, o robô, ele vai arrebentar o Superman. Vai passar ele no cerol. Aí ele coloca uma cena do Superman sentindo dor mesmo, né? Por causa de um som altíssimo que o Toy Maker usa. E mais pra frente ele coloca, que é dessa mesma história, ele fala um outro negócio meio tosco. Ele fala que depois dele falar que o Superman apanharia até pro Garoto Esquilo, ele fala que não, isso se ele apanha dos classe Z, tipo Toy Maker, Liveware, né? Já mostrei que não apanhou da Liveware. Vou mostrar que ele não apanhou do Toy Maker também. Agora, se for um daqueles que tem o mesmo poder dele, um poder próximo ao dele, se pegar ele com guarda baixa, porque o bizarro já botou ele pra dormir. Um soco no chão e pão, KO. Esse velho falando gíria é triste, mano. E aí ele faz até um barulhinho lá, cômico, pra tirar sarro, né, mano? Como ele fica, inclusive, fazendo memes da latinha, né, ao longo do vídeo. Mas a verdade é essa aí, ó. Você tá aí, edição número 12 da Brasil América, só que no Brasil também.
Já na capa você vê se o Superman tá apanhando mesmo do robô do Toymaker. Ele destroçou o robô. Destroçou. E na história é isso aí também. Ele tem um pouco de dificuldade inicial por conta do som que ele está emitindo, mas derrota o robô com facilidade. Agora, ser golpeado pelo Bizarro. Realmente ele é pego de surpresa. Não é que ele estava com a guarda baixa, ele estava distraído. Como você está vendo aí na história. Mas quando ele recebe o golpe, e ele acorda e o Bizarro amarrou as pernas e braços dele com a capa, percebe aí que ele está surpreso? Ele não está entendendo como isso aconteceu. Para você entender como isso aconteceu, a gente precisa ver a edição seguinte, a edição 13. O que você vê aí? Na edição 13. O Superman consegue escapar da capa e aí ele comenta se ele pode me nocautear. Se a sua capa, que não deve ser mais forte que a minha, pode me tolher, este não é o Bizarro que eu conhecia. Ou seja, não é que o Superman, o Bizarro é um clone deformado do Superman, ele vai lá dar porrada, o Superman cai do queixo, toim, e fazer como o Superman é bunda mole, ó. Você vê, se você assistir o vídeo dele, você vai ver isso, cara, você vai ver essa cena, você vai ver como ela acontece, o ritmo dela, como ela é, pra você tirar uma risadinha ali, nossa, desmaiou ali, dormiu, KO, entendeu? E aí você tem o final, quando o Superman compreende que porque o Bizarro tinha achado que o mundo dele tinha sido destruído. E o Superman entende que a tempestade cósmica, que fez ele ter uma visão da destruição do planeta dele, também alterou, deu novos poderes para ele, inclusive, ao invés de uma visão de calor, uma visão congelante. O Bizarro estava com os poderes modificados. Ele estava mais forte do que o normal. Percebe como o vídeo do cara fede, mano? E aí eu volto a perguntar, por quê? Qual a intenção? É óbvio que ele não leu essas HQs, é evidente que ele não leu. Mas qual a intenção? Qual a intenção desse recorte? Onde quer chegar com isso? Aí ele falou que, porque o Superman apanha até daqueles clones mequetrefes do Parasita, que rouba a energia dele. E aí ele ainda fala, essa coisa vocês não falam, né? Claro. Puta que pariu. É o que eu falo, cara. Depois da última vez que eu refutei o Enorme, o pessoal ficou falando, porque teve gente que falou, porque é muito repetitivo. Mas o que eu posso fazer? Eu tô mostrando que o cara tá mentindo. Não tem como eu falar que ele tá mentindo, que ele tá desinformando sem dizer que ele tá desinformando. É o mesmo caso aqui. Essa história se chama A Noite do Parasita. E o Parasita não é o mesmo, é a mesma coisa do Bizarro. O Parasita foi alterado geneticamente. E que ele tá dizendo aí que tá desesperado de fome. O Parasita suga energia, mas não tem fome, ele tá desesperado. E não são clones do Parasita. O Parasita se divide nessas criaturinhas aí que são capazes de sugar energia de qualquer canto, de qualquer lugar. Ou seja, o Superman não tá enfrentando o inimigo costumeiro dele, tá enfrentando um inimigo modificado. No Mongu, cara, aí ele falou que não, porque o Mongu que ele já usou energia vermelha e tal, ele venceu o Superman no X1, cara, na porradaria. Ele deu uma surra no Superman na base da casca grossice. E ainda fala, eu juro que não é mentira. Aí, mais uma edição que saiu aqui também no Brasil, Superman 22, escrita pelo Brian Michael Bendis, que ele comentou aí que é o escritor do Superman, e até nisso o cara é desonesto. Para começar, que essa batalha dura 4 edições. Falei de Shonen, né? Então, é isso aí. Ela dura 4 edições. Essa é a número 1. E você tá vendo aí a cena. Não foi na base da casca grossice, não foi no X1. Ele pegou o Superman distraído. O Superman se distraiu e ele foi lá e nocauteou ele e se arrepende amargamente depois. Ou então, mano, a suposta surra que o Lex Luthor deu no Superman. Aquilo que você vê no vídeo dele é o que o Lex Luthor consegue fazer. 3 murrinhos. Mas a luta começa assim, começa na Terra, tá vendo essa porrada gigante que o Superman deu nele pra tirar ele da Terra, pra não lutar lá. Aí ele vai puxando, joga ele igual merda na Lua. Depois disso tem as porradas. Aí ele descobre que o Luthor matou o Manchester Black, que era um vilão que ajudou ele na saga do Mundo Bélico. Um dia eu falo sobre isso. E ele fica louco, começa a arregaçar o Lex Luthor vê que não tem como ganhar, e aí usa um raio e manda o Superman para muito longe.
E aí acontece isso aí, acontece esse momento em que o Superman retorna e diz isso aí que você tá vendo. Minha mente e meu corpo estão mais fortes do que nunca. Olha isso, atenção, tá? Em grande medida, conceitos como peso, distância, temperatura e até mesmo espaço-tempo perderam o significado para mim. Isso aí é um Deus falando ou não? Ah, o Superman nunca foi feito para ser Deus. Parece um Deus falando? Quando você pensa em Deus, você não acha que a distância não existe para Deus? Que o tempo e o espaço não têm o significado que tem pra gente, para Deus? Ainda humilha ele. Põe o dedo na armadura. Tá vendo o nível de poder? Tá vendo? São histórias novas, cara. Isso aqui é uma história que saiu, se não me engano, em 2022. Coloca os dedos na armadura. E não preciso das suas armadurazinhas de metal nem de armas de raios para fazer isso. Poder do Superman. E aquele já tem filho, tá? Já tem filho. Essa edição, que saiu aqui no Brasil como Superman 1977, ela tem, no final, histórias do filho dele, aventuras do filho dele. Viu como é importante, viu como é uma característica sim do personagem, e que ele ainda está até mais poderoso do que ele era? Sim, gente. Tem outras, muitas aí que ele mencionou. Acho que eu não preciso responder todas, né? Acho que já está bem claro que o Peter, acho que nunca pegou uma revista do Superman na mão. Bem que podia materializar na casa dele, né? Igual a Bíblia materializou, podia materializar uma revista do Superman lá. Quem sabe ele conseguia ler, né? Não sei. Será que ele desaprendeu a ler em português? Podia aparecer em inglês também. Deus está materializando Bíblia, né? Materializa uma revista do Superman lá e ajudar a ele fazer um conteúdo de um pouquinho mais de qualidade, né? E ele ainda zomba, pra você não acreditar no que você vê no TikTok, mas que ele tá lá nele, você acredita e dá aquela risadinha típica de carioca, né, mano? Malandro. Desculpa aí os cariocas estão me ouvindo, mas vocês sabem, né? Vocês sabem que é complicado. Mas enfim. E aí, cara, porra, mano. Pra concluir a fala do Peter e eu entrar no desfecho mesmo do vídeo, ele tem um momento que ele problematiza um negócio muito doido, mano. Que é quando ele começa a falar que o Superman não poderia destruir a Zona Fantasma. É um negócio todo enrolado que ele fala. Porque ele diz isso aqui, ó. É melhor você ouvir da boca dele. Preste atenção, galera. Se você for ver HQ, que dizem que o Superman fala que pode destruir uma dimensão infinita, um lugar equivalente a um universo com trilhões de galáxias e blá, 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 blá. Na verdade, o Superman só tá dentro da Zona Fantasma com raiva, por estar justamente na Zona Fantasma. No lugar onde os maiores inimigos dele estão presos, inclusive o Rogol-Zar, que o Superman achava que era o culpado por destruir Krypton, né? O culpado por destruir o povo dele. E ali o Superman tem um dilema moral. Ele fica com raiva e surge uma vontade dele de destruir aquela ilhazinha flutuante dentro da Zona Fantasma, onde os vilões são jogados para pagar pelos crimes deles. Mas logo em seguida o Superman lembra dos ensinamentos dos pais dele. Então não tem nem sentido supor que o Superman queria destruir um espaço inteiro. Não tem nem lógica isso. Ele só teve um momento de raiva e veio o sentimento de querer matar os vilões dele que estavam presos naquela dimensão. E tipo, ele ia fazer a rapa na dimensão. Só que ele se controlou lembrando de como foi criado pelos pais. E inclusive, na visão do escritor dessa HQ, o Bendis, o Superman já ficava assustado com o planeta Terra cabendo dentro da Zona Fantasma. Vocês viram, né? Então ele fica falando que... Primeiro que ele fica insistindo na visão do Bendis sobre o Superman. Porque agora essa é a nova, né, que o Jamagan está estabelecendo. Que quando o Snyder dizia era um absurdo. E eu discordava do Snyder. Que o canon não importa. Agora o Jamagan está falando isso, tá todo mundo concordando. Então é que ele quer colocar isso aí também. Ah, é uma ficção, depende do creator, né? Não sei pra quê. Enfim, né, o cara me cansa. E ele tá colocando isso na visão do Bendis, tal. Mas ele fica falando que, não, o Superman ficou com raiva e aí ele queria destruir a ilhazinha lá onde estavam os vilões. E que, como pode, os caras... Aí ele começa, né? Ele volta à sua tática da ridicularização, do shaming. Ah, porque os caras... Não faz sentido o cara achar que o Superman ia destruir uma dimensão infinita com trilhões de galáxias, sendo que ele tá surpreso que a Terra
cabe dentro da Zona Fantasma, que ele achava, porque é a Zona Fantasma que supostamente o Superman queria destruir. Só que ele não remete à história, né? Aí ele diz que o Superman estava com raiva, mas aí ele lembrou do ensinamento dos pais dele. Não é verdade, tá? Vou mostrar para vocês. E aí ele se arrependeu. Mas, tipo, é como se ele estivesse dizendo que o Superman quis matar os caras, mas não destruir a dimensão toda, que é um absurdo, porque o Superman até espantou. Você tá vendo aí a, a Terra na Zona Fantasma, né? A humanidade dentro da Zona Fantasma, e apenas o Superman descobrindo que cabe o planeta com bilhões de pessoas dentro da Zona Fantasma. A extensão dela. Ok, isso aí é o que ele descobriu. Agora, o que o Peter tá falando tá certo? Óbvio que não, né? Não precisa nem perguntar. Mais uma vez, a HQ que saiu aqui no Brasil, Superman 8. É a Aliança Kryptoniana. Olha o que o Superman diz aí. E aí a gente tem duas coisas interessantes para observar. Uma que volta àquela questão de o que define o Superman como um herói e o que o Superman é realmente capaz de fazer. Primeiro, o que ele realmente é capaz de fazer. Ele falou o que aí? O que ele realmente pensou? Ele falou, eu continuo repetindo para mim mesmo que não poderia encontrar uma maneira de matar esse monstro. Mesmo que quisesse, mas eu poderia. Poderia fazer essa dimensão inteira deixar de existir se realmente decidisse fazer isso. E os olhos dele se acendem de ódio, de fúria, a tal fúria que faz estremecer Satã lá do Kingdom Come. Então, ao contrário do que o homem do gorro encardido disse, ele está sim dizendo, se eu quisesse, eu podia. Se eu quisesse, eu destruiria. Ah, mas a Terra cabe então. Se eu quisesse, eu destruiria. Essa é a verdade. Agora, o outro ponto é de quem acha que o Superman é só sorrisos e que ele não tem questões morais e conflitos internos que diluem a complexidade do personagem. Olha o que ele diz antes. Meu caminho foi definido por mim. Ele diz que ele aceita. Foi enviado para a Terra num foguete e que ele aceita. Que tem sido uma honra. Aí olha o que ele diz depois. Mesmo em dias quando fazer jus ao ideal do Superman acaba sendo tão sufocante que mal consigo. Ah, então o ideal do Superman tem dias que o sufoca, que o angustia, que pesa, que é difícil, que é doloroso. É isso que dá valor a ele. Não é que ele é um santarrão, um bobão. Não. É que ele poderia destruir o universo inteiro se quisesse. Mas ele escolheu um outro caminho. E aí, ao contrário de... ele lembra dos ensinamentos dos pais, porque o negócio é pegar lá no Snyder, né, dizer que o pai do Snyder não ensinava nada. Realmente, ele vê os pais dele. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe quem tá falando ali, soltando fogo pelos olhos? O kryptoniano que tem dentro dele, que está no sangue dele, no DNA dele. De repente, a alma dele reaparece. E ali atrás está o sol amarelo, o símbolo do poder, o que lhe dá poder. Como que nascendo, num lugar que está obscuro. E aí eles dizem, se provações fossem fáceis, elas não seriam provações. O que eles veem para mostrar é que ele está no meio de um teste, de uma prova. E ele triunfa. Pede desculpa aos pais e triunfa. Eles não lembram propriamente do que ensinaram para ele. E não é disso propriamente que ele lembra. Ele se lembra de quem ele é. De como eles são os verdadeiros pais dele. Para não dizer que eu não mencionei a luta de boxe, que ele também só mostrou cena do Superman sendo arrebentado. Superman Up in the Sky. Excelente história do Tom King, onde o Superman vai para o espaço, também enfrenta uma série de testes e provas para resgatar uma garotinha, e aí ele é obrigado a lutar com esse mercenário, Maito, que ele luta com ele sem poder usar poderes, só apenas a força. E obviamente o cara é um mercenário, o Superman não luta boxe, ele apanha pra caralho. Mas, cara, essa história é para apontar a casca grossice do Superman. Porque o cara fica implorando para ele ficar no chão e ele não fica, implorando para ele parar e ele não para. E
quando o Superman acerta um de esquerda bem aplicado, ele destroça o rosto do cara. E aí o cara pergunta, você não tem limites? E o Superman pergunta, você tem? Os alienígenas falam, não, desiste, para. Ele fala, já encontrei a garotinha, eu já resgatei ela, então não vou desistir. E aí o Maito desiste, porque sabe que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar e não sabe o que vai acontecer com ele. Então, ao contrário de ser, olha o Superman apanhando aqui, é mostrando, olha como ele é foda. Força de vontade, integridade, decisão, valentia e força também. A resistência, ele aguenta. Ele não ficou no chão e chamou o Krypto. Ele não ficou encolhidinho, oh, Krypto, go home. Não, ele não fez isso. Ele aguentou. Ele chamou o cara pro pau. Você não tem limites? Você tem? Tipo, eu não. Você tem? O cara sabe que tem. E desistiu. Bom, pessoal, eu acredito que tá bem claro, né? Acho que provei tudo que pretendia provar. Espero que você se pergunte aí qual a intenção dessas pessoas, qual é o objetivo deles, né? No Herói de Mil Faces, o Joseph Campbell diz que o mito do herói, ele libera poder regenerador no mundo. E aceite você ou não, embora se você não aceita, é porque você foi formatado por influencers. Sei que as pessoas odeiam quando eu falo isso, mas é o fato, isso é um fato. Então, odeie você ou não o trabalho do Snyder, criar um trabalho mitologicamente válido era o que o Snyder pretendia. E eu vou mostrar e provar isso também no futuro. E é a isso que eu me refiro quando eu falo de forças das trevas. Quer dizer, o Superman é um mito. Não é só um mito, ele também é um produto. O Superman está entre o divino e o demoníaco. Entre o mais alto e o mais baixo. Ele é essa expressão dualista muito poderosa, que eu também vou explicar nas Origens Secretas. Mas ele é um mito. E realizar esse mito liberaria poderes regeneradores à nossa sociedade. E não querem isso. Querem reduzi-lo a uma caricatura. Querem reduzi-lo a uma piada, a um bom moço, a um ser humano como nós, como qualquer um de nós. Que a única coisa que ele pode ansiar é morrer junto das pessoas que amam, ao invés de cumprir aquilo que foi profetizado, dito e anunciado tantas vezes sobre ele. Para encerrar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre um dilema que eu tive relativo ao encerramento do vídeo e como foi que o final veio até mim. Para que vocês entendam bem o que a gente está fazendo aqui. Eu tinha 3 possibilidades de finais para esse vídeo. E eu estava sentindo, por mais que elas fossem muito boas e se encaixariam e vão ser ditas no futuro, algumas delas já foram faladas aqui no canal, estava faltando alguma coisa. Estava faltando, eu sentia que algo estava faltando, mas eu não sabia o que. E hoje, no dia em que eu estou gravando o vídeo, algumas horas antes de gravar o vídeo, eu achei o que faltava, eu encontrei o que faltava. E para você entender o que é que faltava, eu vou ler aqui para você um trecho do livro Invisible Guests, da Mary Watkins. Eu já mencionei esse livro antes, no vídeo em que eu expus aqui nossa estratégia, os nossos planos, né, com o canal, o que a gente está fazendo, onde a gente pretende chegar. Então lá eu fiz um resumo do que o livro propõe. Eu agora vou ler um trecho aqui do livro em que ela está falando sobre, a autora Mary Watkins está falando sobre diálogo. Porque o livro é sobre diálogos imaginais, tá? Caso você não tenha visto esse vídeo. E ela está falando aqui que, na verdade, o diálogo pode aparecer no silêncio, do mesmo jeito que o monólogo pode estar presente no diálogo com outra pessoa.
Isso não é uma coisa tão difícil de entender, né? Você já conversou com alguém que estava obviamente fechado para você? E obviamente não estava fechado apenas para você, mas também não respeitava a sua autonomia. Você não existia, você era ali no máximo um ouvido. Acho que todo mundo já passou por isso. Acho que todo mundo já fez isso. Eu já fiz isso com outras pessoas. E ela diz que facilmente um diálogo pode sair do eu e tu para o eu isso. Eu tu para eu isso. E, dada essa introdução, agora eu vou ler o que ela fala sobre essa relação e como isso repercute na nossa relação com figuras imaginais, não imaginárias. Para saber a distinção, veja o nosso vídeo sobre a missão do canal. Então ela diz assim: eu isso e eu tu são dois modos de existência que caracterizam nossos relacionamentos com os outros, tanto literais quanto imaginais. Eles correspondem à distinção de Erich Fromm entre ter e ser. No modo de existência do ter, minha relação com o mundo é de possuir. Quero fazer de tudo e de todos, incluindo a mim mesmo, minha propriedade. E ela está citando o Fromm aqui. No modo ser, o outro não é incorporado e pode mudar. O outro tem permissão para existir em sua autonomia, autenticidade, verdade e vivacidade. Fromm, em To Have or To Be, traça a transição de uma ênfase social no ser para uma no ter, e vê a ascensão do industrialismo como um ponto de virada cultural. A gente chama de indústria dos quadrinhos, né? Então ele diz que a nossa grande mudança aconteceu. O grande ponto de virada foi o industrialismo. O industrialismo, sustenta Fromm, foi sucedido em virtude de duas premissas psicológicas. Primeira premissa, que o objetivo da vida é a felicidade, ou seja, o prazer máximo, definido como a satisfação de qualquer desejo ou necessidade subjetiva que uma pessoa possa sentir. Hedonismo radical. Segunda premissa, que o egoísmo e a ganância, como o sistema precisa gerá-los para funcionar, levam à paz e à harmonia. Quer dizer, o egoísmo e ganância, que são necessários ao funcionamento do sistema social e econômico, levam à paz e à harmonia, porque ele leva à realização dos desejos. Essa é a clássica defesa do capitalismo. E você deve estar pensando, você então é comunista. Entenda uma coisa, meus queridos. O socialismo e o comunismo não serão vencidos enquanto o capitalismo não for. Eles são o fantasma do capitalismo. Eles são a doença do capitalismo. Eles estarão aí, sempre. E não se engane, o capitalismo é um totalitarismo também. Não existe apenas o totalitarismo de um ditador, de um Estado ditatorial. Existe o totalitarismo típico das sociedades liberais. Mas não é esse o nosso assunto, né? Só estou aqui dizendo que, infelizmente, a gente se esbarra com isso. E essa é, de verdade, a maneira como a gente interage com as coisas. Vamos voltar para o texto. O lucro, por sua vez, perdeu seu significado original de lucro para a alma e passou a significar apenas lucro material. Pode parecer rebuscado, a princípio, especular sobre como esses temas dominantes, que sustentam a nossa cultura atual, guarde isso, e em parte geram nossas psicologias da imaginação, interferem em nossa relação com os outros imaginários. Pode ser complicado, parece muito complexo como é que isso afeta. Mas você vê que ela diz que isso sustenta, gera a nossa psicologia da imaginação? Porque como é que todos nós lidamos com, por exemplo, o Superman? Como um produto, não é? Como algo que tem que atender as minhas necessidades subjetivas. Tem que me fazer feliz. Se ele não faz isso,
eu me revolto. Entende? Então, realmente isso é dita nosso relacionamento. Mas veja o que ela vai dizer depois. No entanto, se olharmos para essa transição à medida que ela se desdobrou para os românticos, descobrimos que, embora a imaginação tenha sido elogiada pela primeira vez por sua simpatia, pelos românticos, né? Sua capacidade de nos libertar de um mundo egocêntrico e nos permitir assumir os papéis de outros, posteriormente, essa mesma atividade camaleônica da imaginação foi usada para expandir os limites do eu, para enriquecer o ser com a generosidade do mundo. O poeta assumiria as qualidades do outro, literal ou imaginário, para se expandir. Vou dar um exemplo para vocês. Stephen King escreveu mais de 60 livros. Você vai comprar um livro do Stephen King, o nome dele é maior do que o livro, do que o título do livro. Por que que foi assim? Porque ele passou por esse processo aqui, de assumir as qualidades do outro para se expandir. Ele cresceu, se agigantou. Por isso que ele vive dando opiniões idiotas nas redes sociais. Por isso que ele vive dando opiniões capengas, ridículas nas redes sociais. Porque ele é o Stephen King e ele pode falar, certo? Isso é só um exemplo, mas você pode pensar até aí no Jamagan, com o filme, né? O Enorme falando, oh, porque eu sabe o que está fazendo. Né? Continuando. A retórica e os argumentos da venda de grande parte da psicologia popular contemporânea sobre a imaginação refletem essa mudança. Somos instados a, entre aspas, expandir nosso potencial, por meio de fitas e exercícios que tratam as figuras do imaginário como mercadorias de consumo, como peões do ego, a serem usadas apenas para enriquecimento próprio e aperfeiçoamento. A gente já falou disso. A gente já mostrou aqui, por exemplo, Spawn 10, em que a gente apresentou a visão do David Sim ali de que o pior dos infernos está reservado aos artistas que venderam suas obras, que venderam a parte da sua aldeia imaginal. É uma fratura no ser. É a pior prostituição. Aí olha o que ela diz depois. Na terapia, onde diálogos imaginais podem ser observados em detalhes, muitas vezes encontramos os próprios personagens se opondo a serem tratados como objetos do ego. Aí ela diz como eles são, sendo usados, sendo ensinados, tanto ensinados para outros como eles próprios ensinados, sendo tidos, ou seja, possuídos como posse, meu personagem, né? Pertence a mim. Ela gosta de ser tidos entre aspas. Por que eu escolhi terminar o vídeo com essa fala? Porque essa é a essência da proposta da nossa mudança. Como é que eu resolvi terminar o vídeo? O que estava faltando? Estava faltando eu saber como é que o Superman queria terminar esse vídeo. O que ele queria dizer para nós? O que ele queria dizer para vocês? O que ele queria dizer para mim? O que ele quer dizer para nós, o que ele está dizendo para nós é: eu não sou um produto. Eu não existo para satisfazer vocês. Eu tenho uma existência autônoma. E se eu não sou propriedade nem do Siegel, nem do Shuster, nem da DC, nem da Warner, nem do Snyder, nem do Jamagan. Eu, se for deixado na minha complexidade, na minha autonomia, posso ser o sol e o norte para vocês. Mas para isso, ele não pode ser objeto do nosso ego. E veja só, não é só o Jamagan que faz isso. Eu faço isso, você faz isso. Consumir, que é muito usado, né, para se falar de cultura pop, é fazer isso. É devorar. É querer me saciar. É buscar satisfação das minhas subjetividades.
Isso não é bom. É isso que levou a indústria a esse estado decadente no qual ela está. A Warner não vai libertar o Superman. Se depender da maioria desse público consumer aí, eles também não vão. Mas você que está me ouvindo pode. Você que está me ouvindo pode iniciar com ele um diálogo aberto e franco, não sem palavras. Você está escutando o que ele quer dizer? Você está ouvindo o que ele realmente quer transmitir para você? Você está ciente de toda a complexidade de quem ele é? Ou você está aceitando que ele seja reduzido a um bocó e aquela coisa da esperança que não é esperança de nada, que não é esperança para nada? Porque quando a gente espera algo, certo? A gente espera por algo. Isso acontece na série Lois e Clark, que ele é obrigado a parar de agir na cidade por conta de ameaças do Lex Luthor, e no final a Lois, conversando com ele, fala que as pessoas passaram a ter esperança que as coisas seriam melhores. Então, esperança no quê? No que você tem esperança? O Superman realmente é um mensageiro da esperança, de uma esperança de que com ele nós podemos ser melhores, nós podemos ir para o alto e avante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer e espero que você se abra para esse diálogo com o Homem do Amanhã. Um abraço.